Olá, bom dia. Eu me chamo Felipe Matheus do Rosário Menezes, sou um dos autores e também um apresentador do trabalho intitulado Análise de corrente de fuga em isoladores poliméricos poluídos usando o método de elementos finitos. A confiabilidade de um sistema elétrico de potência é uma das preocupações das concessionárias de energia. Flashovers e backflashovers podem causar desligamentos intempestivos, que levam a danos catastróficos que comprometem a saúde financeira e a imagem da empresa. De acordo com o SIGRE, em 2003, na média, a maioria dos desligamentos em linhas de transmissão são causados por isoladores. De acordo com a ANEEL, em 2018, aproximadamente 76% dos desligamentos originaram-se em linhas de transmissão. Em 2020, 98% das interrupções de linhas de transmissão foram causadas por falhas em isoladores, segundo Gomes e colaboradores. E uma das ameaças à confiabilidade da operação, tanto na transmissão como na distribuição de energia, é o ambiente poluído. Isso se dá tanto no ataque às ferragens por corrosão, como pela redução da resistência dos isoladores a um flashover, constatado por Farzané em 2009. O estudo do desempenho de isoladores em ambientes poluídos data dos anos 70, com as pesquisas de Clevery, passando pelas pesquisas na África do Sul no início dos anos 2000, que envolviam ambientes com poluição marinha. Na região amazônica, onde residem os autores do trabalho, estudos realizados pelo Eletronorte buscaram soluções para mitigar problemas causados por limo. Dentro desse contexto, o objetivo do nosso trabalho é desenvolver um modelo de isolador de linha de transmissão de 138 kV com revestimento de borracha de silicone capaz de, primeiro, calcular a corrente de fuga para diferentes depósitos de poluição, tanto para uma camada de poluição contínua como para uma camada de poluição descontínua, e também extrair características baseadas na defasagem entre a corrente de fuga e a tensão aplicada para identificar cada tipo de camada de poluição e a existência ou não de bandas secas. Para isso, vamos entender um pouco mais sobre a corrente de fuga e a ocorrência de flashover em isoladores. A corrente de fuga está diretamente ligada com a presença da poluição sobre a superfície polimérica do isolador. Esses depósitos de poluição criam uma camada de poeira composta por materiais tais como sal marinho, carvão, pó inerte de pedreiras ou fábricas de cimento, fertilizantes e lima em regiões de floresta. Quando essa camada fica molhada, há um incremento de sua condutividade, fazendo fluir através dela uma corrente de fuga que dá origem ao fenômeno das bandas secas. Quanto ao processo de disrupção em superfícies poliméricas contaminadas, temos que o surgimento de gotas devido à hidrofobicidade do polímero forma um eletrólito descontínuo. O material polimérico também sofre degradação de suas propriedades devido ao seu envelhecimento, contribuído também pela passagem da corrente de fuga. E esse envelhecimento leva à perda da sua hidrofobicidade, que também contribui para a intensificação da nossa corrente de fuga. E sobre a influência dessa corrente de fuga na tensão de flashover, nós temos lá do modelo de Oberhaus que a descarga em um isolador pode ser tratada como um arco parcial, que atravessa uma zona seca em série com um resistor que representa a camada de poluição. Então, do modelo de Oberhaus, nós temos que a tensão disruptiva do isolador vai depender tanto dos parâmetros dimensionais do isolador, como também da intensidade da corrente de fuga e da resistência da camada de poluição da sua superfície. O isolador modelado para o método de elementos finitos é um isolador polimérico da classe 188 kV de alta tensão. Suas dimensões estão retratadas na tabela 1 e a camada poluente que modelamos possui uma espessura de 1 mm e está sobre a superfície da borracha de silicone. Essa camada representa o acúmulo de partículas salinas, que quando modificadas se dissociam, formando um caminho iônico pelo qual flui a corrente de fuga. Colocamos também uma diferença de condutividade entre as camadas condutivas do topo e do fundo de cada saia do isolador. Aqui está
o isolador polimérico, e a tabela 2 também detalha cada material utilizado para compor esse isolador e também as propriedades pertinentes para os domínios da simulação. Essa simulação estuda 3 casos distintos. O caso A é o caso do isolador limpo, sem camada de poluição. O caso B é o caso do isolador poluído com uma camada de poluição contínua sobre a sua superfície. E o caso C é quando o isolador é poluído com bandas secas em sua presença. Além do mais, nos casos B e C também é estudado diferentes taxas de deposição de poluentes sobre o topo da saia do isolador e o fundo da saia do isolador. Essas 4 taxas estão dispostas aqui na tabela 3 e se relacionam diretamente com a condutividade das camadas poluentes. Finalizada a modelagem e computada a simulação, nós temos como resultados, inicialmente para o caso A, que é onde o isolador está limpo, ou seja, sem a presença da camada de poluição. Esse gráfico mostra para a gente a tensão nos terminais do isolador e a corrente de fuga que flui entre esses terminais, destacando-se que a defasagem entre tensão e corrente é de 90 graus e a intensidade da corrente de fuga é da ordem de microampere, uma corrente de fuga bem pequena, visto que nós não temos a camada de poluição sobre a superfície do isolador. Adiante, temos os resultados para o nosso caso B, que através desse gráfico plotado nos revela a variação da amplitude do sinal da corrente de fuga para as diferentes taxas de deposição de poluentes nas saias do isolador. Perceba que quanto mais uniforme é esta deposição, ou seja, quanto mais próximo de 1 for a taxa TB, maior é a amplitude do sinal de corrente. E quanto menor for o grau de uniformidade dos poluentes depositados, menor também é a corrente de fuga, como mostra a tabela abaixo do gráfico. Destaca-se também que a defasagem agora entre tensão e corrente é nula e a intensidade da corrente de fuga é da ordem de centenas de miliamperes. Seguindo para os estudos do caso C, que por meio do gráfico abaixo também revela a variação da amplitude do sinal da corrente para as 4 taxas de deposição, nota-se que quanto maior é o grau de uniformidade da camada poluente, maior é a defasagem entre corrente e tensão. E quando passamos a desuniformizar a camada, corrente e tensão tendem a se aproximar, como mostra a tabela abaixo do gráfico. Destaca-se também que a intensidade da corrente de fuga cai para dezenas de miliamperes. Podemos então associar cada caso simulado como circuitos elétricos de análise relativamente simples. O caso A, cuja defasagem entre corrente e tensão era de 90 graus e com uma corrente de microampere, assemelha-se a um circuito capacitivo, cujo capacitor é o próprio isolador. O caso B, cuja defasagem corrente e tensão era nula, assemelha-se a um circuito RC paralelo, cujo capacitor é o isolador e a resistência é a camada de poluição. E, por fim, o caso C, em que podemos associar uma banda seca como um capacitor em série com a camada de poluição, que é o nosso resistor. E para concluir nosso trabalho, enfatizamos que ele modela a operação de um isolador polimérico sob condições de poluição usando o método de elementos finitos, que possibilita a análise de aspectos operacionais que levem em conta a geometria do equipamento e se baseando na teoria de campos eletromagnéticos, em contraposição a modelos tradicionais que se baseiam na teoria de circuitos. A análise da corrente de fuga mostrou que esta se manifesta de maneira típica para cada condição de poluição. Em cada situação, é possível distinguir a intensidade da corrente, que é um parâmetro muito relevante na ocorrência de flashovers, e a defasagem, que auxilia na detecção de bandas secas. Portanto, pela medição da corrente de fuga e do ângulo de fase entre esta e a tensão aplicada, pode-se estimar a não uniformidade da camada de poluição e a presença de bandas secas, fenômeno danoso ao bom desempenho de isoladores.
Desde já, muito obrigado, agradecemos a atenção e ao SBSE pela oportunidade.